Olá pessoal, vamos começar agora a nossa sexta aula, né? Introdução à função polinomial do primeiro grau. Tema muito importante. Então vamos lá. Introdução à função polinomial do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau é uma função ou simplesmente função do primeiro grau. É definida pela presença de duas incógnitas, x e y, onde x é variável independente e y é variável dependente. Né? Baseado no sentido de função. Lembra que a gente viu? Seja uma função do primeiro grau definida por y igual a x mais b, ou seja, y, 3x mais 4, menos 5x menos 2, o valor que você achar, né, que lhe interessa. Coisas importantes. O a é chamado de coeficiente angular. E o b, coeficiente linear. São dados importantes. O a, né, se eu tenho uma função aqui, o valor do a me diz aonde essa reta está, qual é a inclinação, qual é o ângulo que ela faz com o eixo, tá? Então, sendo a o coeficiente angular, determina a inclinação da reta, ou seja, minha reta, quanto o a maior que zero, temos que a função é crescente, e o a menor que zero, decrescente. Ou seja, se o a é positivo, ó, quanto maior o meu x, maior o meu y. Se o a é negativo, quanto maior o x, o y vai diminuindo. A gente vai explicar isso com mais tranquilidade à frente. Então tá aqui, ó, a maior que zero. Se eu pegar um valor de x aqui, eu acho um y. Se eu for aumentando o x, ó, o x está aumentando. O que está acontecendo com o y? Está cada vez maior. Então a minha função é crescente. Aqui, se eu pego um x, eu tenho um y correspondente. Eu estou aumentando o x, ó. Então, quando o x aumenta, o y diminui. Então, minha função é decrescente. O b dá exatamente o ponto onde a reta corta o eixo dos y. Né? Porque quando x é zero, só sobra o b. Exemplo, seja a função do primeiro grau definida por 4x menos 2. Determine seus coeficientes angular e linear. Né? Então, o meu a é quem? 4. E o meu b? Menos 2. Análise gráfica da função do primeiro grau. Toda função pode ser representada graficamente. E a função do primeiro grau é formada por uma reta. Pode ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal. Né? A equação do primeiro grau, eu tenho y igual a x mais b. Você já é do primeiro grau porque o expoente da variável aqui é como se fosse 1. Né? Quando eu não coloco expoente, é 1. Por isso que ela é uma equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau determina uma reta. Quando a maior que zero, isso significa que será positivo, que o a é positivo. Por exemplo, 2x menos 1, 2, né? f de x igual a 2x menos 1, ou y, né? Que é a mesma coisa. Onde a igual a 2, b igual a menos 1. Para construirmos o gráfico, devemos atribuir valores reais para que possamos achar os valores correspondentes a y. Então, quando o x é menos 2, eu tenho y igual a 2x menos 1. Y igual a 2x menos 1. Quando o x é menos 2, eu tenho 2 vezes menos 2 menos 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Tá? Se você tiver dúvida, é só fazer as contas. Né? Podemos observar que nesse caso aqui,
lembra-se, né? Se o A é positivo, a minha função é o quê? Crescente. Então, o que está acontecendo com x? Ó, eu estou aumentando o x. O que acontece com y? Também está aumentando. Ó, menos 5 é menor que menos 3. Então, isso já determina que a função é crescente. Os valores de x e y formamos as coordenadas, que são pares ordenados colocados juntos ao plano cartesiano para formar uma reta no eixo vertical. Colocamos os valores de y e no horizontal de x. Então está aqui, tá vendo? A minha função é crescente e o ponto onde corta o eixo é chamado de raiz. Ou seja, se eu pegar 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a meio. Então, quando x é meio, y é 0. Está vendo aqui? Está mais ou menos no ponto metade ali. Quando a é menor que 0. Quando a é menor que 0, ou seja, nesse caso aqui, ó, o a é o quê? Quanto é que vale o a aqui? Menos 1. A função é decrescente. Nesse caso, ó, fazendo as contas, né? Eu tenho, conforme o x está aumentando, ó, 2 menos 1, 0, 1, o y veio o quê? Vem diminuindo. Então, quando um cresce, o outro decresce, a minha função é decrescente. E a reta, ó, você percebe que a posição da reta é diferente, decrescente. Ou seja, esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. É um ângulo obtuso. Característica do gráfico de uma função do primeiro grau. Se A maior que 0, o gráfico é crescente. Se A é menor que 0, é decrescente. O ângulo formado com a reta será agudo se o A for maior que 0, né? Ó, se a minha função é crescente, ó, o ângulo é pequeno. Se a minha função é decrescente, ó, o ângulo é maior que 90. Tá, então, se o A é maior que 0, o ângulo é menor que 90. Se é menor que 0, é maior do que 90. Na construção do gráfico da função do primeiro grau, basta indicar dois valores. Para eu fazer uma reta, basta dois valores. Apenas um ponto corta o eixo x, e esse será a raiz da função. E o outro já é de graça, é o valor do b, né? Construção gráfica da função polinomial do primeiro grau. A partir desta análise, o processo seguinte é a construção do gráfico, onde está associado para cada ponto dos seus pares ordenados. Por exemplo, determinar o gráfico da função 2x mais 1. Ele é associado a valores de x para determinar y. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho y igual a 2x mais 1. Eu posso, como eu estou com papel milimetrado, eu posso usar qualquer valor. Agora, pontos bons, eu já sei de cara, ó, o b não é 1, então esse gráfico corta aqui no 1, é de graça. O b é o ponto em que o gráfico corta o eixo do x, dos y. Então, 2x mais 1 igual a 0, vou calcular as raízes. 2x é igual a menos 1, x é igual a menos meio. Então, eu tenho x igual a menos meio, y igual a 0. Então, ó, dá mais ou menos aqui. Mas posso usar outro valor. Ó, se x igual a 1, quanto é que vale o y? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Se vale 1, vale 3. Então, ó, a minha reta, ó, passa aqui e aqui. Tranquilo, é só dar valores e traçar o ponto. Como está milimetrado, é fácil. Aqui está a resolução da nossa apostila. X igual a 0, y igual a 1, x igual a 1, y 3, x igual a 2, y 5. Sendo assim, os valores de x ficam no eixo das abscissas e o y das ordenadas. Está aqui o nosso gráfico, né? Ele começou aqui do 1, mas na verdade esse gráfico pode passar aqui para trás, que lá está o menos meio. Uma função do primeiro grau sempre será uma reta. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. A nossa próxima aula será de exercícios, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem bem. Tchau.